Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Olá, velejantes! Hoje a gente vai conversar sobre os dois livros do George Orwell que lemos nas nossas leituras coletivas de novembro e dezembro: A Revolução dos Bichos e 1984. Não necessariamente nessa ordem. Eu e minhas parceiras e amigas booktubers, a Jéssica Nogueira, do canal Dia de Livro, Jéssica Bambirra, do canal Livros Meus Mimos, e Carol Causti, do canal Cantinho da Causti, estamos organizando algumas leituras coletivas e a cada mês a gente vai divulgar a próxima leitura e abrir para quem quiser participar com a gente. A gente já tem um grupo de pessoas que estão nos acompanhando, mas a intenção é que esse grupo cresça cada vez mais. E a leitura de janeiro já está definida e vai ser Flores para Algernon. Então a gente vai ler esse livro do dia 10 ao dia 30. A gente vai ter um encontro lá pela metade da leitura, um encontro no Zoom, para que todo mundo possa compartilhar, conversar o que está achando da leitura. E no final a gente vai ter uma live. A live de janeiro vai ser no canal Dia de Livro, a cada mês vai ser em um dos nossos canais. E a gente quer convidar todo mundo que sentir vontade para participar com a gente. Eu tô deixando um link aqui na descrição, é um formulário. Então, quem quiser participar, entrar no nosso grupo de leitura coletiva, é só preencher que uma de nós vai te adicionar no nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo muito divertido que a gente está sempre interagindo lá. E hoje eu vou falar sobre os dois primeiros livros que a gente leu nessas leituras coletivas. O 1984, que a gente leu em novembro, e daí aproveitamos o embalo e em dezembro lemos A Revolução dos Bichos. E por que eu tô trazendo um vídeo só? Além de serem do mesmo autor, do George Orwell, esses livros têm muita coisa em comum e eu não conseguiria falar de um sem citar o outro. A Revolução dos Bichos, ou A Fazenda dos Animais, como seria o nome no original, foi escrito em 1945 e é uma fábula, uma sátira, onde a gente vai conhecer a história de alguns animais que habitam uma granja, a Granja do Solar, e esses animais se sentem explorados pelo humano que é o dono da granja. Os animais começam a ter consciência de que eles trabalham demais em troca de pouca comida, que muitos deles estão fadados a ir parar nos matadouros. Então eles se unem e conseguem expulsar os humanos da granja e passam a gerenciar a granja eles mesmos. O objetivo deles é não mais trabalhar para os humanos e sim trabalhar para eles mesmos. Porém, os líderes dessa revolução são os porcos. E é um fato que porcos são animais muito inteligentes. E aproveitando dessa inteligência, Napoleão, o porco que seria o líder dessa revolução mesmo, né, o líder entre os porcos, ele passa a manipular todos os outros bichos da granja. Os porcos que passam a controlar a comida, a fazer a divisão de tarefas, a estabelecer os objetivos de todos os animais. E então eles constroem ali um regime onde todos os animais pensam que estão vivendo em uma sociedade igualitária, onde todos os animais são iguais. Porém, aos poucos, os porcos vão estabelecendo um regime totalitarista e passam a explorar os outros animais. Eles tomam o lugar de opressor que outrora pertenceu aos humanos. E aqui a gente já pode fazer algumas reflexões, pois muitas vezes conhecemos pessoas que, sendo igual ao povo oprimido, consegue ascender ao poder e esse poder sobe a cabeça e essas pessoas passam a agir exatamente como as pessoas que estavam no poder antes, pessoas essas que eram por elas criticadas anteriormente. E assim passam a fazer as coisas não para o bem de todos, mas para o seu próprio bem, muitas vezes para o bem dos seus próprios familiares. E é assim com os porcos, porque somente os porcos ganham a melhor comida, os porcos não fazem nenhum tipo de trabalho pesado, e eles fazem os outros animais entenderem que eles estão tendo um trabalho mais intelectual, cuidando de toda a granja, e os animais acreditam. Importante falar que a Revolução dos Bichos é também uma dura crítica à ditadura stalinista. Mas primeiro vamos falar de 1984,
porque existem muitas coisas aqui sobre socialismo e comunismo que os dois livros têm em comum e isso é bem importante. A distopia 1984 foi escrita depois da Revolução dos Bichos, saiu em 1949, quando 1984 era um futuro que o autor enxergava. E essa distopia nos apresenta um superestado chamado Oceânia, onde temos uma sociedade totalitária em que o poder é centralizado todo no governo, que é chamado aqui de o partido. O líder do partido é uma figura enigmática que todos conhecem por Grande Irmão. O Grande Irmão está sempre observando tudo e todos, pois na Oceânia existem aparelhos semelhantes a aparelhos televisores que se chamam teletela, onde além de transmitirem constantemente imagens do Grande Irmão exaltando o partido, eles também utilizam essa teletela para vigiar as pessoas. Então, ninguém pode fazer nada sem que o partido saiba, sem que o Grande Irmão saiba, porque essas teletelas estão em tudo, inclusive dentro das casas. A pessoa não pode nem falar nada e às vezes nem sequer pensar. Grande Irmão, que no inglês é Big Brother. Nosso personagem principal de 1984 é um homem chamado Winston, e o Winston vive em uma parte da Oceânia correspondente ao que no passado era a cidade de Londres. E ele trabalha para o partido no Ministério da Verdade. Nesse ministério, eles trabalham conforme a verdade do partido. O trabalho do Winston basicamente é receber ordens do partido acerca de notícias de documentos que existem para alterá-los. Então, todas as verdades, todos os fatos que aconteceram anteriormente, que não servem mais aos propósitos do partido, por quaisquer motivos, eles resolvem modificar. Então, eles modificam tudo que é documento que existe, tudo que é notícia que saiu, e as pessoas acreditam. Então, basicamente, o Winston trabalha escrevendo fake news. Aparentemente, todos acreditam nessas mentiras que são a verdade do partido, mas o Winston, como ele trabalha fazendo isso e ele tem uma propensão já a pensar um pouquinho mais, ele começa a se revoltar. E ele começa a lembrar de coisas que ele sabe que eram diferentes do que o partido fala. Então ele começa a nutrir uma raiva do partido, uma raiva do Grande Irmão. Então ele tem uma vontade assim de ser revolucionário, de se juntar a alguma resistência que ele acredita que talvez exista e lutar contra o partido, contra o Grande Irmão, porque ele sabe que as pessoas estão sendo manipuladas. Só que somente pensar isso é um crime gravíssimo, punido até com a morte em muitas vezes. Ninguém pode pensar nada contra o Grande Irmão. Todos devem amá-lo acima de tudo. E é por esse motivo que o partido não gosta que as pessoas se relacionem, não gosta que as pessoas se apeguem muito a outras pessoas. Eles querem que as pessoas vivam única e exclusivamente para o partido, para fazer as coisas que eles querem. O Winston, com essa vontade de se aproximar de pessoas que aparentam ter um pensamento subversivo como o dele, acaba se aproximando de Julia, uma moça um pouco mais nova que ele, que ela se aproxima dele, na verdade, e o interesse dela nele é romântico. Então eles começam a viver um relacionamento amoroso, escondido, porque, né, como eu falei, era uma coisa que o partido não gostava. Então eles começam a se encontrar e eles começam a conversar. Mas a Júlia, ela não tá muito interessada na parte política. Ela odeia o Grande Irmão, sim, mas ela, na verdade, ela só quer se divertir e quebrar regras. Ela não tá muito interessada em uma grande revolução. Mesmo assim, ela acaba entrando na pilha dele e eles vão atrás de pessoas que eles acham que podem fornecer os meios para eles lutarem contra o partido. A partir daí, os fatos que acontecem são bem surpreendentes. Essas duas edições possuem pós-fácios que complementam a leitura e nos ajudam a entender o que o autor realmente queria dizer. Durante a Guerra Fria, quando o autor já era morto, os Estados Unidos utilizaram essas duas obras como propaganda anticomunista.
Pois sim, tanto o regime totalitário que a gente vê na Oceânia, quanto ao regime que o porco Napoleão instaurou na Granja, são comunistas. Só que essas obras passaram a ser vistas praticamente como uma defesa ao capitalismo e crítica a qualquer forma de comunismo. Porém, não era isso que George Orwell queria criticar. George Orwell era socialista, porém ele acreditava que o socialismo e o comunismo devem ser democráticos. E sim, Napoleão representava Stalin, pois o George Orwell acreditava que a União Soviética havia distorcido os princípios do comunismo e do socialismo, e ele abominava ditaduras. Logo, a Revolução dos Bichos é uma crítica a essa forma distorcida de socialismo da União Soviética de Stalin, e 1984 é uma crítica a qualquer regime totalitarista, seja ele de qualquer viés ideológico, e principalmente uma crítica às pessoas que se dizem socialistas, mas deturpam os ideais do socialismo e também as suas ilusões. Obras antigas, porém muito atuais. Eu diria que a Revolução dos Bichos é mais fluida, mais fácil de entender, porque sim, o autor queria que todo mundo entendesse o que ele estava querendo dizer, ele queria que fosse óbvio. Então ele escreveu o livro da forma mais acessível que ele pôde, através de uma fábula com animais, o que foi genial. O 1984, ele é mais elaborado, ele é até maior, mas ele não chega a ser complexo. Ele tem sim umas partes mais arrastadas, mas no geral ele é fluido, principalmente depois das primeiras 100 páginas. As primeiras 100, cento e poucas páginas ali na primeira parte é um pouco mais arrastado, porque é mais pra gente entender aquela sociedade ali que eles estão vivendo, é mais uma introdução. Começa a acontecer coisas depois dessa parte, e aí sim fica quase impossível parar de ler, ele se torna bem mais fluido e interessante. Ambos os finais nos fazem refletir muito, aliás, não só os finais, como as leituras inteiras, e é legal fazer uma leitura depois da outra porque eles têm bastante coisa em comum. Por exemplo, os porcos da Granja também passaram a distorcer informações e fatos que realmente tinham ocorrido em um passado não muito distante. E assim como as pessoas lá do 1984, os animais também acreditavam em tudo que os porcos falavam. Como eu mencionei já, a gente, na nossa leitura, acabou lendo 1984 antes. Mas eu acho que não interfere muito a ordem. Eu acho que qualquer um que a gente lê antes vai ser interessante. Eu diria talvez assim, para ler primeiro a Revolução dos Bichos, se você quer conhecer o autor, ainda não conhece, tá meio com receio, não sabe muito bem se vai gostar, vai na Revolução dos Bichos, porque como eu falei, ele é facilzinho, ele é mais fluido, ele é mais curtinho, e provavelmente você vai querer ler o 1984 depois dele também. Eu indico as duas obras, são dois clássicos, e não é à toa que são tão cultuados até os dias de hoje, 70 anos depois do seu lançamento. Deixa um like se você gostou desse vídeo, um comentáriozinho, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que isso nos ajuda a chegar mais adiante, a levar o conteúdo para mais pessoas que também gostam de ler tanto quanto nós. Feliz Natal para quem é de Natal, feliz feriado para quem é só de feriado, feliz Lita para quem é pagão, que na verdade já passou, e obrigada por assistirem até aqui. Nos vemos semana que vem e tchau!